Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Lucas 6:45. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. O egoísmo é, sem dúvida, o fomentador pérfido da ingratidão, desde que inspira merecimento que a criatura não possui, mas exibe, perturbando-se na avaliação dos valores da personalidade. Joana de Ângeles, no livro Otimismo. Meta do dia: exercite o gesto de ternura com quem te auxilia. Sugestão para sua prece diária: prece pelos desafetos e por aqueles que você necessita reconciliar-se. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que são nossos desafetos, aquelas com as quais nós não temos bons relacionamentos, tanto por nossa própria parte, por mágoas, por ressentimentos, ou mesmo por nós não sentirmos bem próximos dessas pessoas. E também pedimos, Jesus, por aquelas que não gostam de estar perto de nós, por algum defeito, por alguma atitude nossa que muitas vezes causa esse afastamento das pessoas. Que o seu amor, Jesus, possa estar com todos nós, nos fortalecendo, nos encorajando, para que possamos um dia fazer as pazes. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje é o segundo dia da Rota Paulo de Tarso. A Casa Espírita Amigos da Paz irá para a cidade de Carlinda. Ontem estivemos na cidade de Paranaíta, distribuímos mais de 20 livros lá na cidade, visitamos mais de 60 casas, distribuímos mais de 120 mensagens. Então foi uma tarefa maravilhosa, aí em torno de 3 horas de trabalho, né? Muito bom a atividade. E hoje nós vamos para a cidade de Carlinda. Daqui a pouco estaremos lá também fazendo a distribuição dos livros. A gente faz a campanha do esclarecimento Chico Xavier. Essa campanha empresta livros e depois a gente volta a buscar. Porém, na rota é muito difícil, porque a próxima rota acontecerá só na semana do Corpus Christi do ano que vem. Então, muitas vezes as pessoas já mudaram, então os livros acabam ficando para como doação, né? E também o objetivo da rota é ampliar os laços de amizade, né? Fazer esses elos e ver, buscando simpatizantes espíritas, pessoas que gostariam de estudar o espiritismo também. Falar em estudar o espiritismo, em agosto nós vamos começar uma nova turma. Coloca aí na sua agenda e já se organize para em agosto estudar o espiritismo, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66984 667110. Meus amigos,
nós terminamos a obra que nós estávamos estudando, Ceareiros de Volta, e hoje nós vamos iniciar um novo livro. É um livro pequeno, de 20 capítulos. A psicografia é do Chico Xavier, e esse livro foi escrito no ano de 1946, a, a sua primeira edição. E é o espírito que está fazendo essa comunicação, é o espírito veneranda. Então, nós temos aí o prazer de estar com esse espírito iluminado durante os próximos 21 dias, né? São 20 capítulos mais o prefácio. Então, a gente começa hoje o estudo dessa obra. Vamos começar junto, né? Porque na sua maioria, esses livros eu ainda não li. Então a gente lê junto aqui no momento que a gente grava, tá bom? E nós queremos já de antemão pedir desculpa aos amigos, porque às vezes a gente erra na leitura por algumas palavras que a gente não conhece ainda, e ou por algum problema, às vezes, durante a gravação, e nós não editamos os nossos vídeos. Então vai ficar com o nosso erro lá, tá bom? E já pedimos aos amigos para curtir. Curta aí nosso canal, se você gosta do nosso material, para que esse material chegue a mais gente. Nós já temos vários livros escritos no nosso canal. Você pode estar lá ouvindo os áudios, né? As pessoas falam assim, você fala muito calmamente, então dá sono. Então coloca lá no 1,5, no 2, e você vai ouvir também muito bem os áudios, tá bom? Quando são textos pequenos, como esse aqui, de uma página, então a gente grava dessa maneira, por vídeo. Quando são capítulos grandes, que às vezes demora até 3 horas de gravação, que eu ainda tenho um livro para terminar, que é o Senzala, tem o último capítulo para gravar, que está lá no YouTube da Casa Espírita. Então, esses livros desse jeito, a gente não faz nenhum comentário, tá bom? A gente faz só a gravação de áudio. Muito bem, então vamos iniciar esse livro ditado pelo Espírito Veneranda por meio da mediunidade do Chico. O título desse livro, Os Filhos do Grande Rei. Muito bom, já chamando aí a nossa atenção nesse livro. Se você quer acompanhar, só dando aí a dica, entre no site Bíblia do Caminho e lá vocês vão encontrar a Bíblia, vão encontrar os livros de Kardec e os livros de Chico, tá bom? Então vamos nos deliciar por 21 dias com essa obra. Vamos para o prefácio dessa obra, Os Filhos do Grande Rei. Jesus e os Meninos. O Divino Mestre ama as crianças com especial carinho. Ele sabe que os meninos e meninas do presente serão pais e mães no futuro. Sabe que todos os pequeninos de hoje serão os administradores, ministros, juízes, professores, médicos, advogados, artistas, escritores, artífices, lavradores e operários de amanhã. E por isso simboliza neles a esperança do mundo, onde o reino de Deus será edificado. Jesus reconhece que, se os meninos de agora quiserem a terra do porvir, será melhor, mais sábia e mais feliz. É por essas razões que o Divino Senhor se aguarda a compreensão e o concurso dos homens bons
também espera a cooperação das crianças fiéis. Espírito venerando. Tem um trechinho aí do prefácio, no dia 12 de abril de 1946, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Muito bem, gente. Nós temos aqui, meus amigos, um ponto importantíssimo desse texto. Depende muito da educação de nossos filhos. Nós hoje, falando no geral, os pais e as mães estão delegando para as escolas a educação de seus filhos. E não só para a escola, muitas vezes para as ruas. Então, é importante nós desenvolvermos desde cedo o hábito para com os nossos filhos da educação. Hoje as crianças estão mal educadas, né? As crianças estão mal educadas, né? Então a gente vê que os nossos filhos, muitos deles estão respondão. Não é ter lembrança da nossa geração, quando nós fomos reencarnados, né, há 50 anos atrás. Naquela época, os nossos pais, na sua maioria, não tinham nenhum estudo escolar. Eram raros as famílias que tinham estudo, porque a maioria vivia na roça, eram boias frias, trabalhavam para outros. Poucos tinham seu sítio, sua chácara para poder ter ali seu próprio produto. A maioria vivia de favor. Então, meus amigos, a educação era o melhor que eles tinham, que era o respeito pelos mais velhos, o respeito. Nós éramos educados a pedir benção para os senhores, né, as senhoras que a gente via na rua. Não era bom dia, boa tarde, era benção, né? Então, a gente vê que hoje as crianças nossas, muitos pais já estão entregando para os seus filhos o celular. Criança com 2 anos de idade que não entende de nada de celular. Um meio de a gente estar deixando de lado. Isso pode ser categorizado como abandono emocional. Eu não quero você perto de mim, então eu te dou um celular, te dou um brinquedo e você vai ficar com esse brinquedo. E aí nós estamos criando pessoas frias, pessoas que não estão nem aí pelo problema do outro, pessoas egoístas, e que elas não vão medir consequência nenhuma de seus atos, não vão estar nem aí. E a gente vê muitas vezes ainda o pai falar assim: se apanhar na rua, põe em casa, né? Então, são maneiras que nós ainda estamos educando nossos filhos de maneira equivocadas. E se o professor fala um pouquinho mais alto com o filho, já vai lá na escola tirar satisfação do professor. Então, é importante nós começarmos a perceber que os pais estão perdendo seus lugares de pais, os filhos também estão perdendo seus lugares de filhos. E aí, depois, quando a gente vai ficar na nossa idade, chegar nos 50 anos aí, 60 anos, nós vamos ter aquela grande pergunta que muitos pais fazem: onde foi que eu errei? E os nossos filhos vão ser educados pela polícia, vão ser educados por outras pessoas na rua. Então, nós temos que tomar cuidado. Onde a educação não entra, o traficante, o bandido vai entrar. É ele que vai fazer os nossos filhos, é ele que vai educar nossos filhos. Muitas vezes o pai fala: eu nunca relei a mão no meu filho para dar um tapa.
E hoje, quem está dando tapa no seu filho, muitas vezes, quando não for a polícia, pode ser o traficante que está batendo em seus filhos. Então, vamos abrir nossos olhos na educação de nossos filhos. Não vamos deixar nossos filhos na educação da rua. Outro ponto importante para a gente encerrar. Os pais têm que ficarem alertas para não deixar seus filhos viciados nos joguinhos de celular, ainda jogos violentos. Dá uma lida no livro Game Over. Eu estou querendo gravar esse livro já faz muito tempo, é um livro do Luiz Sérgio, mas devido ter muitas palavras em inglês, como eu não sei esse idioma, pronúncia, eu tenho dificuldade para gravar esse livro. Mas eu estou pensando, mesmo lendo erradamente o inglês, eu estou querendo gravar esse livro. Porque vai falar muito dessa questão dos vícios por meio dos jogos. Os jogos estão cristalizando a mente das crianças. Estão cristalizando. E aí estão entrando essas crianças no mundo espiritual, quando elas desencarnam, com o seu espírito lesado. É como se eles estivessem presos numa caixa escura, cinzenta, e não conseguem nem falar, não conseguem nem pensar, porque destruíram o seu cérebro com os jogos. Meus amigos, isso é muito sério. E nós vamos ter no futuro crianças reencarnando com problemas graves no seu cérebro, porque os jogos estão lesionando o cérebro. Então, tomemos muito cuidados, porque nossos filhos vão ter netos, bisnetos lesionados no cérebro. Tá? Então, vamos ter muito cuidado. Não é só a bebida, não são só os outros vícios das drogas, do cigarro, que vão trazer distúrbios no nosso corpo físico. Os jogos estão lesionando o cérebro das nossas crianças. Então, não estou falando isso inventando aqui para causar medo, não. Eu participei de uma reunião onde o espírito Luiz Sérgio trouxe uma comunicação falando dessas situações que muitos jovens estão em regiões tenebrosas de grande sofrimento por causa dos vícios dos jogos. Eles ficam como robotizados. Então, vamos educar bem nossos filhos, tá bom? Esse livro nós vamos nos deliciar pelo começo do prefácio trazido aqui pela nossa irmã veneranda. Vai ser muito bom o estudo desse livro, tá bom? Nós vamos estudar juntos. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos agradecer ao Espírito Veneranda, que tirou um tempinho das suas atividades lá da colônia Nosso Lar. É um espírito que nunca descansa. Em mais de 500 anos de trabalho, isso quando foi escrito o livro Nosso Lar, ela nunca teve um dia, um momento sequer para descansar. Trabalhou incansavelmente pelo Evangelho do Cristo e trabalha, né, até hoje. São espíritos de grande elevação moral, de grande elevação espiritual. Nós somos gratos a essa irmã, somos gratos também ao Chico Xavier por ter sido esse missionário do plano espiritual aqui na Terra, trazendo mais de 400 obras em todo o seu período reencarnatório aqui nessa última encarnação. E rogamos aos bons espíritos que nos ajude a trilhar esse caminho por 21 dias. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.